Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão ouvir essa mensagem. A paz do Senhor a todos que estão ouvindo aí do outro lado. Quero dividir aqui, compartilhar uma mensagem que o Senhor ministrou ao meu coração e eu quero aqui compartilhar com vocês. Amém? Essa passagem, esse texto base que a gente vai meditar, está em Efésios 4:19, que diz o seguinte: tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação. Repetindo, tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação. Dentro dessa passagem, desse versículo aqui, veio uma comparação, né? Uma analogia. Eu trabalhei durante uns anos atrás na Conlube, né, no caminhão do lixo, durante uns 3 anos da minha vida. Durante aqueles 3 anos, eu me lembro que nos primeiros dias, assim que eu comecei a trabalhar, eu me lembro que foi uma coisa muito impactante para mim. Por quê? Quando eu cheguei perto do caminhão do lixo, cara, que cheiro horrível. Embrulhava o estômago, aquela coisa era terrível. A gente ficava ali naquela boca do caminhão, a gente ficava pendurado ali o dia inteiro. E eu pensei de imediato, como eu vou conseguir suportar esse cheiro durante horas e horas e durante tanto tempo aqui trabalhando, nessa rotina desse trabalho. Eu pensei, isso é impossível. Só que eu parei e pensei, mas como é que esse pessoal consegue trabalhar? Vocês trabalham aqui, será que é todo dia sentindo esse cheiro insuportável? Eles não acabam vomitando? Como eles vivem nisso? E eu fiquei assim, pensativo, mas fui trabalhando, sentindo um cheiro ruim e fui indo. Aí passou um dia, passou 2, 3, 4, uma semana. E aos poucos esse cheiro foi diminuindo. E chegou um momento, depois de dias, que eu não sentia mais nada. E eu pensei, nossa, que engraçado, né? Que interessante. O cheiro parou, o cheiro acabou. E na verdade não. O cheiro continuava, o cheiro ainda estava insuportável. Só que eu parei de ter a sensibilidade. Eu perdi a sensibilidade. Na verdade, o meu olfato ele ficou como se tivesse uma anestesia. Como você vai no médico arrancar o dente, o médico faz o quê? Ele dá uma anestesia. Por quê? Anestesia, você vai perder a sensibilidade e ele vai puxar o dente, a dor ela vai ser gerada, só que você não sente mais dor, porque está ferindo, só que a dor você não sente. Então assim, essa passagem revela isso, que no início você vai pecando, praticando a vida de pecado, você sente até, né? Um exemplo, você vai cometer um adultério, você sente na primeira vez. Repare só, faça até uma pesquisa com as pessoas, ou de repente se você, no caso, esteja passando por isso, repare que a primeira vez que você traiu a sua esposa ou traiu o seu marido, você sentiu aquela dor no começo ali, né? Foi uma coisa dolorosa, mas mesmo assim você cometeu aquele adultério. Depois no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, depois virou algo natural, você não sentia mais nada. Na verdade, o pecado está ali. Você cometeu o mesmo pecado da primeira vez. Só que você está anestesiado, porque o pecado ele tem esse poder de nos anestesiar. A gente não sente mais. Por isso que a Bíblia fala sobre o quê? Pecado e sobre iniquidade. Iniquidade é uma vida no pecado. É uma prática constante do pecado. E pecar, você acaba cometendo, que às vezes você pensa algo, você já pecou. Então, peraí. Então a gente peca, só que a gente não está preso mais ao pecado, porque Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado e dia após dia nos regenerar de dentro para fora. Tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Transformar o ser humano de dentro para fora. E isso é um processo de transformação. Pense assim, uma água suja. Jesus, o Espírito Santo de Deus, é um filtro.
ele vai nos filtrando dia após dia. E a gente vai nos regenerando, vai nos purificando. A salvação é imediata. Quando você declara Ele como seu Senhor e Salvador. Quando você clama pela sua misericórdia, clama pelo seu perdão. E Ele vai e te perdoa. Ele vai e te limpa, te dá vestes novas. Te tira da escravidão do pecado. E depois aí você entra no processo de santificação. Ele vai te santificando, te purificando da imundície do pecado. Então o que eu quero dizer? Que o pecado ele nos torna insensíveis à voz de Deus, endurece nosso coração, assim como a lepra. A lepra é uma doença que ela vai aos poucos, ela vai ferindo, você está sentindo, depois chega um certo momento que você não sente mais nada. Você pode bater naquele local ali e você fica insensível. Olha o quanto é perigoso o pecado. O pecado ele nos afasta de Deus. O pecado nos deixa insensíveis. A gente perde a sensibilidade. E se Deus tocou meu coração para vir trazer essa mensagem, é porque Ele está te alertando, dizendo: filho, filha, volte enquanto há tempo. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Aquebrante seu coração. Eu estou aqui para te perdoar, para te lavar, para te remir. O meu sangue naquela cruz, um sangue puro, santo, ele veio para lavar a sua vida, te lavar, te purificar, te dar vestes novas, te dar uma vida nova. O Evangelho de Cristo é a boa notícia. Então eu vos trago uma boa notícia. Jesus, ele tem poder para te perdoar os seus pecados e te levantar desse lugar de paralisia, de uma vida paralítica, assim como aquele homem que Jesus tirou ele daquela maca. Ele estava paralítico, os seus amigos trouxeram até Jesus, ele estava paralítico, sem andar, numa maca, e os amigos dele levam até Jesus, e chegando lá, Jesus diz para aquele homem: homem, teus pecados estão perdoados. E aí, os religiosos, os hipócritas, os fariseus hipócritas, eles pensaram, arrazoaram em seu coração: quem é esse homem aí que perdoa pecado, se só Deus pode perdoar pecado? Jesus é o Deus encarnado. E ele diz: qual é o mais fácil? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? E aquele homem levantou e andou. Então Jesus tirou ele de uma vida parada espiritualmente. Ele estava parado, estagnado. O pecado nos paralisa. E Jesus perdoou os seus pecados e levantou ele. Então Jesus tem poder para isso, de te tirar desse lugar, de estar paralisado, que o paralítico, ele não sente mais nada também. Ele fica anestesiado. Você pode bater na perna dele, ele não sente mais aquela perna. Mas Jesus tem poder para perdoar. Jesus tem poder para levantar e dar vida, gerar vida, fazer você andar, fazer você voltar para o propósito inicial, aquilo que ele te criou. Basta você reconhecer os seus erros, reconhecer seus pecados, e assim ele vai te dar vida, assim ele vai te estender a mão e falar: filho, seus pecados estão perdoados, levanta e anda. Eu não te chamei para ficar parado, eu te chamei para andar, eu te chamei com um propósito. Você tem um propósito. Amém? Espero que essa mensagem essa mensagem vai cumprir aquilo que foi proposto, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Se essa mensagem falou com uma pessoa aí do outro lado, ela cumpriu o seu propósito. Eu creio nisso. Amém? Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima mensagem, até a próxima reflexão. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.